Quência entre pessoas jovens, por serem profundamente inseguras, sem certeza do seu valor e muitas vezes envergonhadas de si mesmas. A mesma coisa se aplica a pessoas de outras idades, que sofrem alguma perda em suas vidas, quando a sua juventude acaba ou quando começam a envelhecer. Francesco Alberoni, Enamoramento e Amor. Sua tarefa como sedutor é criar uma ferida na sua vítima, mirar naquele ponto macio, a fissura em sua autoestima. Se ela estiver presa a uma rotina, faça perceber isso com mais intensidade, trazendo ingenuamente o assunto à baila e falando sobre ele. O que você precisa é de uma ferida, uma insegurança que possa ampliar um pouco, uma ansiedade que possa ser aliviada pelo envolvimento com uma outra pessoa, isto é, você. Ela deve sentir a ferida antes de se apaixonar. No seu papel de sedutor, tente se posicionar como alguém que vem de fora, como uma espécie de estrangeiro. Você representa mudança, diferença, uma quebra na rotina. Faça suas vítimas sentirem que, em comparação, suas vidas são aborrecidas, e seus amigos, menos interessantes do que pensam. Lembre-se, as pessoas preferem achar que, se levam uma vida sem graça, não são elas as responsáveis por isso, mas as circunstâncias, as pessoas enfadonhas que elas conhecem, a cidade onde nasceram. Depois de fazê-la sentir o fascínio do exótico, a sedução é fácil. O desejo e o amor têm como objeto coisas ou qualidades que um homem não possui naquele momento, mas das quais sente falta. Sócrates. Outra área diabolicamente sedutora, para se mirar, é o passado da vítima. Envelhecer é renunciar aos ideais da juventude, ou comprometê-los, tornar-se menos espontâneo, menos vivo de certo modo. Esse conhecimento jaz latente dentro de todos nós. Como um sedutor, você deve trazê-lo para a superfície, deixar claro como as pessoas se afastaram de seus objetivos e ideais do passado. Você, por sua vez, apresenta-se como um representante desse ideal, como se estivesse lhes oferecendo a chance de recuperar a juventude perdida através da aventura, através da sedução. A velhice é constantemente seduzida pela juventude, mas primeiro os jovens precisam deixar claro o que está faltando para os mais velhos, como foi que eles perderam seus ideais. Só então eles sentirão que a presença do jovem lhes permitirá recapturar aquela centelha, o espírito rebelde que os anos e a sociedade conspiraram para reprimir. Esse conceito tem infinitas aplicações. Corporações e políticos sabem que não podem seduzir o seu público a aceitar o que querem que aceite, ou fazer o que querem que faça, a não ser que despertem primeiro uma noção de necessidade e insatisfação. Deixe as massas inseguras quanto à sua própria identidade, e você poderá ajudar a defini-la. A tática vale para grupos e nações, assim como para indivíduos. É impossível seduzi-los sem antes serem levados a sentir alguma falta. O ritmo normal da vida oscila em geral entre uma leve satisfação consigo mesmo e um ligeiro desconforto, que se origina do conhecimento das próprias deficiências pessoais. Gostaríamos de ser tão bonitos, jovens, fortes ou espertos como outras pessoas das nossas relações. Desejamos poder realizar tantas coisas como elas, queremos muito ter semelhantes vantagens, posições, igual ou maior sucesso. Estar contente consigo mesmo é a exceção, e, com muita frequência, uma cortina de fumaça, que produzimos para nós mesmos, e, é claro, para os outros. Em algum ponto nela existe um persistente sentimento de desconforto com nós mesmos, e um leve não gostar de si próprio. Eu asseguro que um acréscimo nesse estado de espírito de descontentamento deixa a pessoa especialmente suscetível a apaixonar-se. Na maioria dos casos, essa atitude de intranquilidade é inconsciente, mas há ocasiões em que ela chega aos limites da consciência na forma de uma leve inquietação, ou uma estagnante insatisfação, ou um sentir-se incomodado sem saber por quê. Theodore Reik. Parte da estratégia na eleição de John Kennedy, em 1960, foi deixar os americanos infelizes com a década de 1950 e com a distância que o seu país estava de seus ideais. Ao falar dessa década, ele não mencionava a estabilidade econômica da nação, ou a sua emergência como uma superpotência. Pelo contrário, ele sugeria que o período tinha a marca da conformidade, da carência de riscos e aventuras, da perda dos valores americanos desbravadores de fronteiras. Votar em Kennedy era embarcar numa aventura coletiva, voltar aos ideais que os americanos haviam deixado para trás. Mas, antes de aderirem à sua cruzada,
foi preciso fazê-los tomar consciência de tudo que haviam perdido, do que lhes estava faltando. Um grupo, como um indivíduo, pode ficar preso na rotina, perdendo de vista os seus objetivos originais. O excesso de prosperidade exaure as suas forças. Você pode seduzir uma nação inteira mirando na insegurança coletiva, naquela noção latente de que nem tudo é como parece. Despertar a insatisfação com o presente e fazer com que um povo se lembre de um passado glorioso podem balançar a sua noção de identidade. Então, você será aquela pessoa que irá redefini-la uma excelente sedução. Símbolo: a seta de Cupido. O que desperta desejo na pessoa seduzida não é um toque suave ou uma sensação agradável, é uma ferida. A seta provoca um sofrimento, uma dor, uma necessidade de alívio. Antes do desejo, é preciso que haja dor. Mire a flecha no ponto fraco da vítima, criando uma ferida que você pode abrir e voltar a abrir novamente. Domine a arte da insinuação. Fazer seus alvos se sentirem insatisfeitos e carentes da sua atenção é essencial, mas, se você for óbvio demais, eles vão perceber e ficar na defensiva. Não se conhecem defesas, entretanto, para as insinuações a arte de plantar ideias na mente dos outros deixando cair sugestões vagas que, mais tarde, criam raízes e os faz achar, até, que a ideia é deles. A insinuação é o meio supremo de influenciar pessoas. Crie uma sublinguagem, frases ousadas seguidas de retração, e um pedido de desculpas, comentários ambíguos, conversas banais combinadas com olhares tentadores, que penetre no inconsciente do alvo, para transmitir o que você realmente quer dizer. Torne tudo sugestivo. Chaves para sedução. O que diferencia a sugestão de outros tipos de influência psíquica, tais como uma ordem, uma informação ou instrução, é que, no caso da sugestão, desperta-se na mente da outra pessoa uma ideia que não é examinada quanto à sua origem, mas aceita como se tivesse surgido espontaneamente naquele cérebro. Sigmund Freud. Você não pode passar pela vida sem, de uma forma ou de outra, tentar convencer as pessoas de alguma coisa. Tome o caminho direto, diga exatamente o que você quer, e sua honestidade talvez o faça se sentir bem, mas é provável que não chegue a lugar algum. As pessoas têm os seus próprios conjuntos de ideias, que o hábito petrifica. Suas palavras, entrando nas mentes alheias, concorrem com milhares de noções preconcebidas que já estão lá, e não conseguem nada. Além do mais, as pessoas se ressentem com suas tentativas de convencê-las, como se fossem incapazes de decidir por si mesmas, como se você soubesse o que é melhor. Pense, em vez disso, no poder da insinuação e da sugestão. Requer um pouco de paciência e arte, mas os resultados fazem a grande diferença. A insinuação funciona de um modo muito simples. Disfarçada numa observação ou encontro banal, lança-se uma sugestão. É sobre alguma questão emocional, um prazer ainda não alcançado, uma falta de estímulo na vida de uma pessoa. A sugestão fica registrada lá no fundo da mente do alvo, uma estocada sutil nas suas inseguranças, sua fonte é rapidamente esquecida. Olhares são a artilharia pesada do flerte. Tudo pode ser transmitido num olhar, mas esse olhar sempre pode ser negado, por não poder ser citado palavra por palavra. Stendhal. É sutil demais para ser lembrada na época, e depois, quando cria raízes, e se desenvolve, parece saída naturalmente da própria cabeça da vítima, como se estivesse ali o tempo todo. A insinuação permite que você despiste a resistência natural das pessoas, porque elas parecem estar ouvindo apenas o que se originou delas mesmas. É uma linguagem própria, que tem comunicação direta com o inconsciente. Nenhum sedutor, nenhum persuasor pode esperar ter êxito sem dominar a linguagem e a arte da insinuação. Para semear uma ideia sedutora, você precisa cativar a imaginação das pessoas, suas fantasias, seus anseios mais profundos. O que faz girar as rodas é sugerir coisas que as pessoas querem ouvir: a possibilidade de prazer, riqueza, saúde, aventura. No final, essas coisas boas serão exatamente aquilo que você parece estar lhes oferecendo. Elas virão até você, como se por vontade própria, sem perceberem que foi você quem colocou essas ideias na sua cabeça. Deslizes da língua, comentários aparentemente distraídos, do tipo para ir dormir pensando neles, referências fascinantes, declarações pelas quais você rapidamente se desculpa, tudo isso tem um imenso poder de insinuação.
São coisas que penetram na pele das pessoas como veneno e assumem vida própria. A chave para o sucesso das suas insinuações é fazê-las quando seus alvos estiverem nos seus momentos mais relaxados ou distraídos, para não perceberem o que está acontecendo. Uma conversa descontraída e polida é quase sempre a fachada perfeita para isso. As pessoas estão pensando no que dirão em seguida, ou estão absortas em seus próprios pensamentos. Suas insinuações não ficarão muito bem registradas, e é isso que você quer. Na sedução, como aconselhou a cortesã francesa Ninon de Enclos, é melhor não falar sobre o seu amor por uma pessoa. Deixe que o seu alvo entenda isso pelo modo como você se comporta. O seu silêncio sobre o assunto terá um poder mais insinuante do que se você tivesse falado sobre isso diretamente. Não são só as palavras que insinuam, preste atenção aos gestos e olhares. Pequenos contatos físicos insinuam desejo assim, como um tom de voz especial, ambos usados em momentos breves. O rosto tem a sua linguagem própria. Estamos acostumados a tentar ler o rosto das pessoas, muitas vezes um indicador melhor de seus sentimentos do que as palavras que pronunciam, que são tão fáceis de controlar. Como as pessoas estão sempre lendo a sua expressão facial, use-a para insinuar os sinais que preferir um olhar fugaz, mas memorável, por exemplo. Finalmente, a insinuação funciona tão bem não só porque contorna a resistência natural das pessoas. Ela é também a linguagem do prazer. No mundo, há muito poucos mistérios. Gente demais fala exatamente o que sente ou quer. Nós ansiamos por alguma coisa que seja enigmática, que alimente nossas fantasias. Por causa da falta de sugestão e ambiguidade no dia a dia, a pessoa que as utiliza de repente parece possuir algo fascinante e cheio de promessas. É uma espécie de jogo excitante. O que essa pessoa está querendo? O que está dizendo? Alusões, sugestões e insinuações criam uma atmosfera sedutora, sinalizando que a sua vítima não está mais envolvida nas rotinas da vida diária, mas entrou em um outro reino. Símbolo: a semente. O solo está cuidadosamente preparado. As sementes são plantadas com meses de antecedência. Uma vez no chão, ninguém sabe que mão as jogou ali. Fazem parte da terra. Disfarce suas manipulações plantando sementes, que por si só lançarão raízes. Entre no espírito deles. As pessoas, em geral, se trancam em seus próprios mundos, o que as torna teimosas e difíceis de convencer. Para fazê-las sair da concha e iniciar a sua sedução, você precisa entrar no espírito delas. Jogue de acordo com as suas regras, aprecie o que elas apreciam, adapte-se aos seus humores. Com isso você afaga um narcisismo profundamente arraigado e derruba as defesas que as protegem. Hipnotizadas pela imagem espelhada que você apresenta, elas se abrirão, tornando-se vulneráveis à sua sutil influência. Não demora muito, e você pode inverter a dinâmica. Depois de penetrar no espírito delas, você pode fazê-las entrar no seu, quando já for tarde demais para retroceder. Seja tolerante com os humores e caprichos de seus alvos, não lhes dando motivos para reagir ou resistir. Chaves para a sedução. Quer conservar a sua amante? Convença de que ela o deixou maravilhado com sua beleza. Se é púrpura que ela está vestindo, elogie a cor púrpura. Se estiver vestida de seda, diga que a seda é a que melhor lhe cai. Admire sua voz maviosa, seus gestos enquanto ela dança, grite. Mais uma vez, quando ela parar. Você pode até elogiar seu desempenho na cama, seu talento no amor, manifeste em voz alta o que o deixou excitado. Embora ela se mostre mais feroz do que uma medusa, aos